Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Olá meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre caráter, a restauração da imagem de Jesus em nós. Antes do pecado entrar no mundo, quando Adão e Eva eles estavam no jardim do Éden, eles desfrutavam de grandes bênçãos, eles eram revestidos da glória de Deus, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, como diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. E eles não se envergonhavam, porque eles estavam em perfeita harmonia com o plano de Deus. E se a gente lê ali no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 25, falam que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Por quê? Porque eles desfrutavam de pureza, de inocência, eles viviam em perfeita harmonia com os planos de Deus. Mas, instigados por Satanás, eles transgrediram a lei do Senhor. Deus tinha dado uma ordem expressa que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles caíram em pecado neste momento. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele já tinha elaborado um plano de salvação, de redenção do homem. Ele envia Jesus Cristo, nosso Senhor, para que pudesse morrer na cruz. E através do seu sacrifício, podemos agora ter um modelo a quem seguir. Ele agora vem para que a sua imagem possa novamente ser restaurada no homem. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29, Paulo diz que fomos feitos para ser conforme a imagem do Filho de Deus. E ainda no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 9, Paulo diz que devemos se desfazer de um velho homem e nos revestimos de um novo conforme a imagem de Deus. Quando lemos no livro de Mateus, no capítulo 22, depois vocês podem estudar essa parábola com oração, pegando todos os detalhes, ali fala que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou a boda de seu filho. O rei envia alguns servos para chamar os convidados para vir para as bodas. 3 convites é dado. 2 convites é levado à nação judaica. Primeiro, pelos discípulos, 12, depois os 70. E o 3º convite é estendido aos gentios e o evangelho agora se espalha para todos os lugares. O convite que o rei faz para as bodas, ele é rejeitado. Primeiramente, as 2 mensagens é rejeitada, né? Então o rei fica furioso e manda destruir aquela cidade. E isso se cumpre na destruição de Jerusalém, no ano 70. E o 3º convite agora é espalhado para os gentios. E quando o rei entra nas bodas para ver os convidados que tinham ido à festa, ele reparou que tinha um homem que não trazia as vestes nupciais. A veste nupcial era uma vestimenta especial dada aos convidados para poder fazer a participação. Mas um não estava com a veste nupcial. E o rei perguntou para ele: amigo, onde está a tua veste nupcial? Como entrou aqui não a portando? E ele ficou mudo. Então o rei deu ordem para que ele fosse jogado nas trevas. Essa veste nupcial aqui representa o nosso caráter. Você já ouviu aquela expressão que as pessoas falam que a única coisa que vamos levar para o céu é o nosso caráter? É isso mesmo. Aqui nessa parábola, uma preparação foi feita para receber, para entrar nessa festa, nas bodas, que a veste nupcial é o nosso caráter.
No livro de Apocalipse, no capítulo 19, ali no versículo 8, diz assim: pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, concedido pela graça de Jesus, pela comunhão do Espírito Santo que está aqui conosco. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, meus irmãos. É nesse tempo de graça que o nosso caráter tem que ser transformado. Muitos têm pregado nos púlpitos que vamos viver pecando e caindo até a volta de Jesus, que é na glorificação que o caráter vai ser transformado. Não se preocupe, meus irmãos. Quando Jesus voltar, esses defeitos de caráter vão ser removidos. Não, meus irmãos. Deus tem concedido um tempo de graça para que o nosso caráter seja purificado através do sangue de Cristo, a comunhão do Espírito Santo. A imagem de Deus tem que ser restaurada em nós. No livro de 1 João, no capítulo 3, olha o que fala, que é o diabo que vive pecando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo que vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Daí vai surgir muitas pessoas falando dos pecados conhecidos. Mas, irmãos, Cristo, Ele pode fazer uma transformação na minha vida e na sua. Tenha certeza disso. A única coisa que Jesus vai fazer quando Ele voltar vai ser um toque da imortalidade. Esse corpo mortal vai se tornar um corpo imortal. E o pecado que estava reprimido em nós pela ação do Espírito Santo, agora ele já não vai fazer mais parte. O pecado vai ser retirado de nós. Vamos reprimir o pecado de tal forma que vamos manifestar o caráter de Cristo aqui na terra. Nenhum traje mundano, meus irmãos, nenhuma folha de figueira vai poder entrar no céu. Somente aqueles que estiver vestido com esse novo caráter transformado através do Espírito Santo. Cristo aguarda com fermente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Então esse deve ser o nosso desejo, a cada dia buscar a presença do Espírito Santo, para que o nosso caráter ele seja transformado, todos os nossos defeitos eles sejam remediados através da comunhão do Espírito Santo. Se eu não acredito que Deus é capaz de corrigir os meus defeitos de caráter, então estamos rebaixando, limitando o poder de Deus. Deus nos abençoe e que possamos fazer essa preparação, tomar posse dessas vestes celestiais. Deus abençoe.